No dia a dia, a gente se relaciona com pessoas totalmente diferentes, não é isso? Seja na personalidade, no comportamento, nos interesses. E aprender a entender, a identificar traços comportamentais tem sido um desafio para a maioria das empresas. E a gente quer falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse assunto. Eu converso aqui com a Ineide Costa, que é analista comportamental. Seja muito bem-vinda, Ineide. Obrigada, Cíntia. Obrigada pelo convite. Para a gente começar a entrevista, eu queria que você explicasse exatamente o que faz um analista comportamental. A gente sabe que é uma profissão considerada nova, não é isso? Isso. Na verdade, ela é nova no mercado, mas ela já existe há bastante tempo, né? Há mais de 100 anos. Ela já foi utilizada, foi inclusive descoberta por um psicólogo, William Alton Maston, que ele foi contratado pela polícia dos Estados Unidos para identificar por que um mesmo comando emitido para todos aqueles soldados era recebido de maneira tão diferente. Porém, utilizado nas empresas já é de uma forma mais recente. O analista, Cíntia, ele estuda, não tem nada a ver com o caráter e nem a questão de personalidade. Nós estudamos as características. O comportamento. Exatamente. Por exemplo, imagina que você tem uma empresa e você diz assim, eu quero uma pessoa para o setor comercial, porém é uma venda técnica. Você não pode contratar uma pessoa que seja com foco em comunicação apenas. Ele tem que ter dentro do perfil dele análise, ele tem que ser aquela pessoa analítica, que saiba trabalhar com dados, que tenha atenção, porque a venda técnica, ela exige esse tipo de comportamento daquela pessoa, entendeu? Então, o analista, ele faz isso. Hoje, por exemplo, eu trabalho com um software, onde a gente pode identificar os teus tipos psicológicos, os seus valores, os seus medos, o que mais te impede. Quantas vezes a gente vê uma pessoa extremamente competente a nível curricular e quando chega dentro da empresa, no dia a dia, ele não consegue performar. Quando você vai fazer uma análise de perfil daquela pessoa, muito do comportamento dele está atrelado a algumas coisas relacionadas às suas crenças, a forma como ele foi criado, a maneira como ele foi inserido no mercado de trabalho. Então, aquilo ali acaba que gerando nele um certo gargalo. Então, o analista ajuda essa pessoa a entender, primeiro ele, e depois entender o outro. Aí, no caso, a empresa, por exemplo, que contrata um analista comportamental, chama você e você vai fazer um estudo, uma análise daqueles profissionais, faz uma avaliação e, de repente, pode até encaminhar ele para outro setor, um setor que exatamente, mais, é isso que funciona. Por exemplo, eu fui chamada recentemente para uma empresa onde no primeiro momento a intenção da dona da empresa era tirar uma pessoa, porque na cabeça daqueles empresários aquela pessoa não estava performando, não estava entregando, não estava atendendo a demanda. E eu disse, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer um briefing com ele, deixa eu fazer um estudo, deixa eu fazer entrar dentro da empresa e identificar o dia a dia para que eu possa perceber. Porque de cara, às vezes o dono da empresa não quer pagar o analista de imediato, porque é um investimento que não é barato. Então, assim, entrei lá. Quando eu comecei a observar o rapaz, eu percebi que, na verdade, ele estava no setor errado. Função errada. Ele estava na função errada, ele tem muito potencial, ele tem um perfil, assim, daquela pessoa de agilidade, que vai para cima, que gosta de estar fazendo o tempo todo, que não espera. E ele estava simplesmente num setor onde a demanda que chegava até ele era uma demanda muito pequena. Isso estressa uma pessoa que já está acostumada num ritmo mais acelerado. Então, quando eu fiz esse breve estudo, eu cheguei para os donos da empresa e fiz para eles, recomendei que eles fizessem apenas, recolocasse ele num outro setor. Hoje o rapaz continua na empresa, ele está muito feliz e a performance dele melhorou muito. Aí ganha o profissional, ganha a empresa, ganha toda a equipe, principalmente né? o profissional, Cíntia. Pois é, a gente sabe, Neide, que trabalhar em equipe é muito difícil. Tem pessoas que são boas, que são pessoas equilibradas, são pessoas super concentradas, mas quando chega no trabalho tem um pouco de dificuldade. A gente passa mais tempo no próprio trabalho do que em casa. A gente passa mais tempo com os colegas de trabalho, com os nossos filhos, com maridos, com os pais. Né? Por isso é extremamente importante a gente ter esse ambiente saudável. E aí eu te pergunto, como é que você faz para detectar aquele problema que a pessoa tem, que precisa melhorar? Porque às vezes a gente tropeça na barra da nossa calça, nem a gente mesmo sabe o que a gente tem, né? É mais fácil uma pessoa de fora observar qual é o meu problema do que eu mesmo. Como é que quais são as suas técnicas para descobrir qual é o perfil da pessoa, para orientar?
Você faz uma entrevista, você faz algum cronograma especial? Primeiramente, eu faço uma entrevista com aquela pessoa, que na verdade não é uma entrevista, é uma conversa de alinhamento, para poder identificar um pouquinho se, por exemplo, aquele problema dele é algo pessoal que está acontecendo no seu ambiente familiar e está respingando dentro do ambiente de trabalho, ou se é algo relacionado mesmo a uma questão de crença, algo relacionado à personalidade dele. Então eu faço algumas perguntas para poder identificar como é que está a tua vida, como é que está, se é casado, como que está seu casamento e tal. Quando eu percebo que, na verdade, a demanda é realmente relacionada ao perfil, aí a gente tem um software. Eu trabalho com um software que é atestado pela Unifor. Então esse software ele tem 99% de precisão. Eu faço um relatório com esse jovem, ele recebe 44 páginas, onde nessas páginas é feito todo o briefing. Como que ele é, quais são os seus principais medos, quais são os seus principais valores. E o interessante, Cíntia, é que na grande maioria das vezes, esse profissional ele está sendo o que a sociedade pede para ele ser. E na essência ele está completamente o oposto. Daí vinha essa insatisfação. Porque veja bem, se você é uma pessoa comunicadora e alguém te obriga a ser silenciosa o tempo todo, um momento a conta vai chegar. Você vai se sentir, meu Deus, por quê? Eu gosto de falar, eu gosto de comunicar, eu gosto de estar com gente e eles estão me colocando em um ambiente onde eu não tenho contato com ninguém. Isso afeta o teu sistema neural. E é o que acontece dentro do ambiente de trabalho. E esse software, ele permite com que você tenha com precisão, todas essas informações. Certo, Inês, a gente preparou aqui alguns tópicos, os problemas empresariais mais comuns, e eu acho que você pode explicar um pouco mais sobre isso. Falta de engajamento dos membros, insatisfação, o trabalho entregue não é satisfatório, o clima na empresa é ruim, a empresa não sabe onde quer ou como chegar, falta de transparência nas decisões, inflexibilidade e gestão de conhecimento. Então, tudo isso você, no seu ambiente de trabalho, acaba observando nas empresas, não é isso? Sim. O que é que a gente observa tudo isso dentro de uma empresa? O empresário, quando ele começa um negócio, ele começa para ele ter prejuízo ou ele ter sucesso? Ele quer ter sucesso. Mas quando você olha as estatísticas, não é isso que está acontecendo. Quando você olha todos esses fatores que você acabou de colocar, toda essa lista, nós pegamos 2 pontos dentro de uma empresa, que eu chamo de 2 P's. Dentro da empresa, ela existe o P de processo, que é tudo o que acontece no dia a dia. Como que eu vendo, como que eu compro, como que eu contrato, como que eu demito, como que eu faço novos prospectos, como que eu estou inserido na rede social, como que é o meu brand, como que os meus clientes me veem. Tudo esses processos, ele é desenvolvido pela gestão. E essa gestão, ela é feita por quem? Por pessoas, que é o segundo P. Esse segundo P de pessoas precisa de um nomezinho chamado de liderança. Essa liderança, ela tem que saber engajar o time, ela tem que saber dar para ele delegações para que ele possa trazer de volta. Muitas vezes o clima ruim é por falta de uma boa liderança. Por exemplo, uma liderança que não tem inteligência emocional. Ela, tudo que um colaborador fizer, ela vai dizer assim, ai meu Deus, eu falo e ele não me escuta. Não, de repente ela está utilizando a linguagem errada. Porque como se trata de pessoas diferentes, com perfis comportamental diferentes, eu não posso comunicar para você, uma pessoa mais técnica, com a mesma linguagem que eu comunique para um que tem uma linguagem mais solta. Eu tenho que me adequar a isso, o líder tem que ter isso. Então, o que é que eu costumo dizer dentro de uma empresa? O líder, ele tem que entender que o prego que se destaca, ele leva martelada. Ele tem que ter inteligência emocional para ele poder saber lidar com essas coisas. Porque o engajamento, Cíntia, necessita de 3 R's. O que são esses R's? O R de remuneração, que é óbvio, ninguém vai trabalhar dentro de uma empresa de graça. O R de recompensa. O que é essa recompensa? Que tal se eu der um desafio para o meu time, para ele? Também. É o terceiro R. Que tal se a gente poder dar uma recompensa se você atingir a meta X? Se você atingir a meta Y? Você estimula o teu time a ir além. E o terceiro R é o reconhecimento. Desde criança, Cíntia, o ser humano ele busca por 3 coisas. Pertencimento, se sentir importante nos ambientes e gerar conexões com outras pessoas. A gente, até na vida, quando a criança é pequena, nós pais e mães, quando a criança começa a caminhar, a gente aplaude, a gente incentiva, e isso a gente acaba perdendo com o dia a dia, no ambiente de trabalho. Isso é extremamente importante. É extremamente importante. Ser reconhecido, às vezes a gente está num dia ruim, faz o trabalho, chega teu chefe, chega teu patrão elogiando. Isso é papel do líder. O líder tem que ter esse olhar. Líder é muito diferente de patrão. Exatamente. Ele tem que ter esse olhar clínico.
Dizer, cara, a Cíntia hoje, ela entregou, meu Deus, olha como ela fez, fantástico, ela precisa ser reconhecida. É muito simples, uma reunião ali do final do dia, olha, hoje eu gostaria de parabenizar a Cíntia, porque a entrega dela hoje foi assim, exponencial. No dia seguinte você vai chegar com aquele gás, e diferente de motivação, a motivação é algo que é meio que superficial. Você motiva, na hora que você dá um feedback, ele murchou, volta ao que era. O reconhecimento não, você está indo naquilo que é valoroso para você, aquilo que é importante. Aí você consegue sentir pertencimento, a importância e você se conecta muito mais com o time, diminuindo esses tipos de problemas, entendeu? A grande maioria, ele só acontece quando falta gestão e quando falta liderança. Agora, Ineide, só para a gente encerrar a entrevista, negatividade é um problema sério em empresa, né? Muito. Acaba, entre aspas, contaminando toda a equipe, tem gente que só enxerga o problema ao invés de focar na solução e isso atrapalha demais na empresa e é muito comum, né? Isso? Muito, é muito comum, principalmente porque hoje a ciência ela já explica que existe o poder das conexões. A quinta pessoa que está perto de mim, ainda que não me conheça, ela me afeta dentro do ambiente de trabalho. Então essa negatividade, ela acaba que sendo uma coisa que ela transmite, você torna o seu ambiente de trabalho tóxico. O que fazer para resolver isso? Novamente o papel do líder. Ele começar a olhar e dizer, eu percebi que a fulana é muito recorrente, quando a gente solicita algo, ela sempre olha primeiro para o copo meio vazio, ao invés de olhar a possibilidade de resolver, de solucionar. Porque, gente, dentro de uma empresa, a liderança ela tem cabeça de solução e não de problema. Então, quando você traz isso para dentro do seu ambiente de trabalho, fica muito mais fácil o time performar. Certo, muito obrigada pela entrevista. Só para a gente encerrar mesmo, eu queria que você conversasse cara a cara com o profissional e com aquele líder, que é uma parceria muito importante para o sucesso da empresa, não é isso? Perfeito. O que eu gostaria de falar para você é o seguinte, não caia naquela besteira de dizer assim, trate o outro como eu gostaria de ser tratado. Sabe por quê? Porque cada um de nós temos perfis comportamentais diferentes. Se você dá uma demanda para um colaborador seu, que tem, por exemplo, um comportamento mais ousado, mais ágil, mais ativo, se você der esse comando para uma mesma pessoa, que é mais lento, que é mais tranquilo, que é mais pacato, você vai gerar uma certa insatisfação nas duas pessoas, porque você deu o mesmo comando para duas pessoas diferentes. Então, conheça o seu colaborador, conheça a pessoa que está com você, observe a forma dele falar, observe a maneira dele lhe devolver uma demanda. E a mesma coisa o colaborador. Quando você chegar dentro do seu ambiente de trabalho, observe os valores daquela empresa. Toda empresa ela tem valores. E se você estiver conectado aos valores dessa empresa, você vai performar. A empresa vai ganhar, você vai ganhar e todo mundo vai sair fazendo gol. Ok, muito obrigada pela entrevista. Quais são suas redes sociais? Costa Ineide Master Coach, o Instagram. Ineide Pereira é o Facebook e Ineide.35 é o meu e-mail. Ok, Ineide, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Bem-vinda. Conversamos aqui com a Ineide Costa, analista comportamental.